Agora a gente vai falar a respeito de tumores de tecido mole. Talvez é uma das aulas mais extensas quando a gente pega o número de lesões que existem na bibliografia que a gente geralmente utiliza, o livro do professor Neville. Obviamente que outros autores usam algumas nomenclaturas diferentes. É utilizado também, o professor Tomasi utiliza a nomenclatura processos proliferativos não neoplásicos para um grupo de lesões, não para todas essas lesões que a gente vai ver. Só que essas lesões, consideradas como processos proliferativos não neoplásicos, são as lesões provavelmente as mais prevalentes. Então, são as que a gente vai abordar nessa aula. A gente não vai abordar todas as lesões, porque a gama de lesões é bastante grande, e a gente vai ver as lesões mais prevalentes para que você tenha a noção de quais são essas lesões que você pode ver no dia a dia na clínica. Claro que uma hora ou outra pode vir um paciente com alguma lesão muito rara, mas essas lesões, se você tiver um entendimento, saber identificar ou saber fazer o diagnóstico diferencial para essas lesões, você já vai saber bastante, ter um conteúdo bastante importante para resolver a grande parte das lesões consideradas como tumores de tecido mole ou processos proliferativos não neoplásicos. Qual que é o nosso objetivo? Entender quais são os processos proliferativos não neoplásicos e tumores de tecido moles mais frequentes que acometem o complexo maxilomandibular e quais condutas tomar diante dessas lesões mais frequentes. Aqui eu só estou dando um exemplo, bastante ilustrativo de um dos processos proliferativos não neoplásicos que eu tive a oportunidade de atender, e justamente para mostrar a nossa paixão pela estomatologia, a nossa paixão pela patologia bucal. Isso o que seria? Na verdade é uma hiperplasia por câmara de vácuo, que a gente observou, e a gente tem até a foto da prótese, onde a gente observa essa câmara de vácuo presente na prótese. Qual que é o tratamento? Só adiantando um pouquinho, em relação a esse tipo de tratamento, pode ser feito um tratamento cirúrgico sem nenhum problema, só que o tratamento cirúrgico envolve, nessa situação, uma ferida bastante extensa, em que a cicatrização por segunda intenção vai ter que acontecer, e aí vai demorar bastante essa cicatrização. É muito mais simples fazer o preenchimento com algum material, pasta zinco-enólica, aos poucos. Você não vai fazer o preenchimento total de uma vez só dessa câmara de vácuo, para que esse tecido hiperplásico não siga para algum outro lugar e possa fazer até inclusive a reabsorção do osso palatino. Então a gente vai falar dos processos proliferativos não neoplásicos. Vamos entender essa palavra. Processos proliferativos, existe uma proliferação principalmente em nível celular, de tecido fibroblástico ou tecido relacionado com tecido inflamatório. E a palavra não, que está até assinalada em azul aqui para dar um destaque, é para mostrar justamente que esses processos proliferativos não têm essa característica de neoplasia, de crescimento autônomo. São processos proliferativos que geralmente elas têm um crescimento até certo ponto, elas não vão crescer indefinidamente. Então a gente vai ver primeiramente os processos proliferativos não neoplásicos, e depois a gente vai falar dos tumores de tecido mole, os tumores verdadeiros, que têm essas características neoplásicas. Dentro dos processos tumores de tecido mole, processos proliferativos não neoplásicos, como eu já falei no início da nossa conversa, os processos proliferativos são os mais frequentes. Então a gente vai ver primeiro esses processos proliferativos. Se você for procurar no livro do professor Neville, você não vai encontrar essa nomenclatura está justamente no livro do professor Tomasi. E os tumores de tecido mole que a gente vai ver logo depois que a gente estiver falando dos processos proliferativos, a gente vai falar de alguns tumores de tecido mole, os mais frequentes também, para que você tenha esse conhecimento e saiba fazer o seu raciocínio diagnóstico. Aqui a gente vai começar com um exemplo de vida, um exemplo clínico, de uma paciente que eu atendi
no Centro de Especialidade Odontológica no Itaim Paulista. Essa paciente veio com essa queixa, né, de queixa estética, com essa lesão bastante extensa. Ela, inclusive, ao fechar a boca, ela não conseguia fechar completamente a boca permanecia aberta, e a queixa dessa paciente era essa principal, queixa estética. Ela não podia mais sair na rua, que ela virava o centro das atenções. Claro que um outro problema que ela se queixava era que essa lesão, pelo tamanho que ela ficou, ela estava dificultando a alimentação. Então, ela tinha duas queixas principais, queixa estética e queixa funcional, que estava dificultando essa alimentação da paciente. Quais são as perguntas muito importantes para se fazer para essa paciente? A gente sempre interage, eu gosto dessa conversa com o paciente para que o raciocínio diagnóstico seja um raciocínio real, o que a gente vai se deparar na clínica quando a gente tiver com um caso como esse. Primeira pergunta que é muito importante você fazer: tempo de evolução. E aí a paciente falou que eram 5 meses de tempo de evolução. Você acha que 5 meses é bastante ou é pouco? Claro que para chegar nesse tamanho de lesão, a gente imagina que 5 meses é um tempo pequeno para que aconteça essa evolução e o paciente chega com essa lesão bastante extensa. A gente não sabe realmente se são 5 meses verdadeiros, ou se o paciente percebeu só quando a lesão já estava, por exemplo, na metade do tamanho dessa lesão. Então, essa pergunta é importante para a gente ter uma noção de tempo em relação à evolução desse processo proliferativo, mas a gente não pode acreditar 100% que essa informação é 100% fiel. Então, outras perguntas são importantes, como, por exemplo, sintomatologia dolorosa. A paciente relatava que não tinha nenhum tipo de sintomatologia dolorosa. Apesar desse crescimento ser rápido, a paciente relatou que o crescimento foi em 5 meses. Tinha essa ausência de sintomatologia, que é um sintoma bastante importante. A gente vai partir, claro, que para outros detalhes em relação à anamnese e também principalmente para o exame clínico. Quais outras perguntas poderiam ser importantes em relação à anamnese, além do tempo de evolução, além da questão de sintomatologia? Se o paciente relaciona o aparecimento dessa patologia com algum evento, algum acontecimento, o que a paciente não recordava, então essa pergunta também foi realizada e a paciente não tinha nenhum tipo de relacionamento com algum evento. Ao exame clínico, a gente observa que qual lesão fundamental se trata essa lesão? É um nódulo. Isso é bastante importante que você tenha isso em mente, porque a primeira coisa, quando a gente vai fazer o exame clínico, a gente vai descrever a lesão, é descrever a lesão fundamental, e esse é um nódulo. Só que é um nódulo com algumas particularidades. Esse nódulo, por exemplo, a gente observa nessa região que ele apresentava uma úlcera. Então é muito importante, na hora da descrição dessa patologia, você colocar nódulo ulcerado. Quais outras características são bastante significativas nesse processo? Localização, da onde está surgindo esse nódulo. Tamanho, isso é bastante importante também, e algumas características, como por exemplo base. E aí a gente vai fazer a palpação dessa lesão. Na hora que a gente eleva a lesão, a gente desloca esse nódulo ulcerado, a gente observa que a base dessa lesão era uma base pediculada. E isso é uma característica muito importante no processo diagnóstico, porque grande parte das lesões, praticamente não existem exceções, Quando a gente se depara com uma lesão pediculada, é uma lesão que tem características de processo proliferativo não neoplásico ou uma lesão benigna. Lesões malignas dificilmente têm essa característica de base pediculada. Então, quando a gente perguntou para a paciente que tempo de evolução, o tempo de evolução era pequeno, 5 meses, já gerou alguma preocupação, porque essa lesão era bastante extensa para crescer em 5 meses esse tamanho, chegar a esse tamanho.
E aí a gente, ao examinar o paciente e deslocar a lesão, a gente percebe essa base pediculada, a gente já ficou mais tranquilo, porque a base pediculada é um grande indicativo no processo diagnóstico que se trata de uma lesão benigna ou algum processo proliferativo não neoplásico. Além disso, na hora que a gente fez o deslocamento dessa lesão, o que a gente observou aqui? Um resto radicular. Esse resto radicular é outro detalhe bastante importante que vai ser um indício muito forte de que esse resto radicular era um fator relacionado com o desenvolvimento dessa patologia. E aí a gente já descarta, por exemplo, tumores de tecido mole, porque os tumores de tecido mole são lesões com crescimento autônomo. A gente não encontra uma relação causa-efeito. E aí a gente observando esse dente que tem provavelmente uma relação causa-efeito com o desenvolvimento dessa lesão, a gente já fecha bastante o diagnóstico para as lesões consideradas com processos proliferativos não neoplásicos. E aí, quando a gente parte para um exame complementar, que é, nesse caso, a radiografia panorâmica, a gente observa, né, a presença desse resto radicular, o que comprova essa relação causa-efeito. E aí o diagnóstico já fechou para um grupo de lesões muito menores do que a gente tinha quando a gente começou a anamnese a questionar essa paciente. Primeiro, nessa situação, a gente, com o tempo de evolução, pensou em alguma coisa maligna pelo tempo de evolução pequeno. Depois, com o decorrer do exame clínico, a gente observou base pediculada, já fechou, já eliminou algumas hipóteses diagnósticas, principalmente as lesões malignas, que a princípio preocupava. Observamos a presença do resto radicular. O diagnóstico fechou ainda mais para os processos proliferativos não neoplásicos. E aí ficou mais simples de caracterizar ou colocar as hipóteses diagnósticas ou também diagnósticos diferenciais. Então, o raciocínio diagnóstico é muito importante que você faça dessa forma, por etapas, com perguntas, com questionamentos, com o exame clínico, com a presença de fatores ou a ausência desses fatores causais. Isso tudo vai direcionar esse raciocínio diagnóstico. O raciocínio diagnóstico não é baseado em apenas uma informação. Aquele conceito que a gente falou de sinal ou sintoma patognomônico. A grande maioria das lesões não exibem esse sinal ou sintoma patognomônico. Dessa forma, a gente tem que usar várias ferramentas para a gente chegar no diagnóstico. E aí, quais foram as hipóteses diagnósticas baseado em todas essas informações que a gente deu para você? Granuloma piogênico, porque era uma lesão que no início era bastante sangrante ao toque, hiperplasia fibrosa inflamatória. O que a gente fez? A gente fez a excisão cirúrgica sem margem de segurança, porque era uma queixa importante dessa paciente, a queixa estética, a queixa funcional. Essa lesão sangrou bastante também pelo tamanho da lesão, então a gente imaginava que os calibres de vaso que estavam alimentando esse nódulo ulcerado eram significativos. Dessa forma a gente já se preparou para o procedimento cirúrgico, mesmo sendo um procedimento em que a base da lesão era uma base pediculada, a gente fez uma incisão cirúrgica já preparado para que acontecesse esse processo de sangramento. Não dá para ver muito bem aqui na figura, mas a gente fez bastante sutura em massa desse leito cirúrgico que ficou, imaginando que provavelmente num futuro a gente teria que reintervir. A ideia desse procedimento cirúrgico inicial, na verdade, foi de resolver o problema momentaneamente do paciente, que era um problema sério, um problema estético, que estava causando problemas, inclusive, de alimentação dessa paciente. Então aqui a gente realizou muitas suturas, fez a excisão cirúrgica sem se preocupar com margens de segurança dessa lesão, porque porque a gente tinha como hipótese um processo proliferativo não neoplásico, e segundo que a preocupação naquele momento, nesse dia da cirurgia, era resolver o problema momentaneamente do paciente. Aqui mostrando macroscópico, né, a visão macroscópica depois de removido a lesão toda, né, e o resto radicular também presente. Então, fator causal provavelmente relacionado com esse desenvolvimento dessa lesão. E aqui a gente tem uma visão pós-operatória 7 dias depois da cirurgia.
Quando a gente observa essa formação de tecido de granulação, eu imaginei naquele momento que teria que reintervir de qualquer forma, porque a cicatrização não foi uma cicatrização bonita, em que depois de uma semana era aquela cicatrização que falava, resolvido o problema, paciente, você pode ficar tranquilo, vamos só esperar aguardar o resultado anatomopatológico daquela espécime que a gente vai enviar para o laboratório. Aqui eu já conversei com o paciente, provavelmente a gente vai ter que reintervir, porque naquela cirurgia que aconteceu 7 dias antes, a gente só removeu para resolver o seu problema estético e funcional, mas provavelmente ficou algum resquício de lesão e a gente vai ter que reintervir. Eu já havia até marcado essa paciente 1 mês depois desses 7 dias do pós-operatório. E qual foi a surpresa? 1 mês depois, quando a paciente retornou, a gente observou esse pós-operatório maravilhoso, sem nenhum resquício de lesão. E aí, claro que a gente não necessitou fazer nenhum tipo de complementação cirúrgica nesse processo. Então, aprendizados desse caso. Primeiro, o processo diagnóstico ele tem que envolver várias etapas, porque num primeiro momento a gente imaginou de ser alguma lesão grave, alguma lesão perigosa, mas com o decorrer do exame clínico a gente ficou com a hipótese diagnóstica bem fechada em algum processo proliferativo não neoplásico, granuloma piogênico versus hiperplasia fibrosa inflamatória. Claro que tudo que a gente remove, isso não é mais uma pergunta, é sempre uma certeza. Você removeu alguma lesão, seja ela com convicção de ser uma lesão benigna ou com convicção de ser um processo proliferativo não neoplásico, você tem o dever, você tem a obrigação de enviar esse material para exame anatomopatológico. A gente enviou esse espécime para exame anatomopatológico. Qual foi o resultado anatomopatológico? Hiperplasia fibrosa inflamatória. Talvez uma das lesões mais comuns que acometem a região do complexo maxilomandibular. Talvez só perca para a afta. Então, é uma lesão muito frequente. O desenvolvimento desse caso que foi um pouco diferente, porque esse caso envolveu um desenvolvimento bastante significativo num tempo relativamente curto e numa apresentação clínica que não é o usual. A gente geralmente relaciona os casos de hiperplasia com um fator traumático, como por exemplo, um bordo de prótese cortante ou um bordo de prótese mal adaptada, seja ela total, seja ela removível. E quando a gente tem essas lesões relacionadas com principalmente dente ou resto radicular, a gente tem como primeira hipótese granuloma piogênico, fibroma cementosificante periférico, que a gente vai ver daqui a pouco todas essas lesões. Mas o resultado dessa paciente foi de hiperplasia fibrosa inflamatória, como eu falei para você, talvez uma das lesões mais frequentes que acometem o complexo maxilomandibular. E aqui só para mostrar o antes, essa lesão, como ela se apresentou, e pós-tratamento, um tratamento tranquilo, um tratamento sem grandes dificuldades. Como eu falei para você, só sangrou bastante durante o procedimento cirúrgico.